Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical, tá? E com muita alegria. A gente tá aqui com um participante que é um cara que o Ciel apresentou, né? Pode ficar à vontade pra se apresentar pra galera. Pode ficar à vontade. Eu também estou feliz de estar aqui, receber esse convite. Nós nos conhecemos em um evento da igreja, né? Depois viemos a oportunidade de estar cultuando juntos. Sim, com certeza. Você nos fez o convite. Eu estou feliz de estar aqui nesse projeto. Sou o Geiel de Oliveira, da Assembleia de Deus do Ano Bom, pastor presidente Felipe Beni, e estou honrado para falar desse tema de suma importância para essa geração no geral, e eu me identifico muito com a juventude. Espero que algum jovem que esteja nos assistindo possa ser edificado por essa conversa que nós teremos aqui. Tu é líder lá na sua igreja, né? Sim. A galera do jovens adolescentes. Eu faço bastante coisas na minha igreja. Eu lidero a equipe de mídia. Atualmente estou trabalhando, liderando os adolescentes. Dou um apoio também na juventude. Professor da escola dominical. A gente faz algumas coisinhas lá. Não, isso é bom. Gel, por que especificamente esse tema? Então, santidade, quando você me fez o convite, e esse é um assunto que tenho estudado há um tempo, eu vejo muitos jovens enfrentando vários problemas por não compreender de fato o termo santidade, não é? Por que tu acha? Então, essa geração, nós aprendemos o não pode, o não deve em termo de santidade, e hoje nós vamos ver que não é o não pode, o não deve, é algo a mais, né? Além de ordenanças apenas. Cara, acho maneiro. Gel, fala pra gente, na tua visão, pra você, o que é a santidade? Então, na minha visão... Primeiro na sua visão, aí depois a gente entra na Bíblia. Isso, depois a gente vai para a Escritura. Então, eu tenho 32, trabalho na igreja desde cedo. Do berço? Do berço, filho de pastor, músico. Aprendi a tocar, com 6 anos já tocava na igreja, porque, né, meu pai queria um obreiro, queria um músico. Preciso de um músico. Aí, meu filho. Preciso de um porteiro, meu filho. Um sonoplasta, meu filho. Então, eu tô envolvido em tudo. Fazia tudo na igreja. Isso aí. E aí eu tomo a proporção, uma idade, não é, dos conflitos, das perguntas, dos questionamentos, de uma posição que eu tinha, mas essa posição era extremamente religiosa, né? Então, quando eu comecei a entender, estudar a Bíblia, eu fiz o seminário teológico de 17 para 18 anos, eu comecei a entender que não é só o não fazer. O não fazer, o não praticar, o não vestir, o não comer, o não falar. É o não porquê, né? É o resultado do fator da santidade. Então, para mim, Geiel, nós vamos falar isso nas Escrituras, mas santidade é relação com Deus, é relacionamento com Deus. O resto é resultado, né? Relacionamento com Deus. Por exemplo, nós temos o que nós chamamos de pecado de estimação, né? Aquele que você luta, você fica algum tempo, né, sem cometê-lo, mas aí você tem uma descarga muito pesada, você acaba cometendo. Então percebe que nesse período você consegue dominar isso, mas de algum tempo você já não consegue mais. Passa, tu fica já mais frágil e acaba aí no mesmo pecado. Então algumas pessoas compreendem que santidade é essa luta que eu tenho contra o pecado. Consegue compreender? Uhum. Não vou fazer, não vou andar com ela, não vou assistir isso. Primeira semana, glória a Deus. Segunda semana, glória a Deus. Terceira semana, pai, só glória. Entendeu? Porque ele não compreendeu que santidade é relação. Quando eu me relaciono com Deus, aí sim, não é? Eu tenho algo a mais para ver, para desfrutar, para amar. Então as outras coisas começam a ser desnecessárias, né? E isso é o que então? Isso que tu acabou de falar. Essas semanas que, no caso, a pessoa se abstém desse pecado de estimação.
Então, aí entra o fator religiosidade. Porque desde o início a gente ouve falando não. Aí a pessoa acaba falando assim, cara, eu não posso fazer, eu não posso vestir, eu não posso assistir, e acha que ficou 2 dias, tô santo. Não está, né? Não está. Porque ele vai acabar. E aí quando você vê o termo santidade, né? A gente não tá numa aula, né? É um podcast, para não ficar muito maçante. Você vê a palavra kadash, né? No grego, no hebraico, perdão, que é o Antigo Testamento, que é a questão do separar. Esse separar está relacionado a uma vida dedicada a Deus. Não é um separar de uma ruptura da sociedade. Então, por exemplo, eu já vi falar que para ser santo você não vai ao cinema. Pra ser santo, você não pode andar com esse tipo de gente. Pra ser santo tem que ter um tipo de roupa específica. Isso aí, só que é o contrário. O santo precisa estar ali, até porque mais tarde a gente vai ver que a gente é santo para algo. E que algo é esse? Então, eu lutei muitas vezes enquanto jovem. Não vou fazer. Não vou. E ficava alguns tempos. Daqui a pouco lá estava eu, né? No mesmo pecado. Até que eu compreendi que eu preciso me relacionar com Deus. Santidade é relacionamento. É aquele momento que você tira a sós com Deus. E aí você cada dia mais se parece com Ele. Cara, isso aí que você falou sobre... Até que a gente falou sobre os tipos de roupa. Sim. Isso aqui uma vez aconteceu, eu achei... Hoje, né? Hoje, no caso, eu tenho essa visão. No início da minha caminhada, sim, quando eu comecei a pregar essas coisas, eu não usava bermuda. Uhum. Não colocava bermuda, não usava camiseta, nada. Eu só andava de social. Sim. Social. Falei assim, cara, eu tenho que andar assim porque Deus vai me usar. E eu, a partir disso, eu começava a olhar pessoas que, no caso, pregava, era muito usado por Deus, usando camiseta, bermuda, eu começava a julgar. Tipo assim, não falava, mas dentro de mim. Sim. Até que uma vez eu vi um amigo meu que eu espelhava nele. Eu olhava pra ele assim, cara, esse menino, quando eu crescer na fé, eu quero ser igual ele. O nome desse menino é até o Wendel Naipe. Ele é um amigaço meu. Até que um dia eu vi ele na Vila Santa Cecília, ele tava lá com a esposa dele, com a família dele, ele tava de bermuda. Aí eu falei assim, que isso? Ele tinha acabado de pregar numa festa na minha congregação. Eu falei assim, não pode. Deus usou ele extremamente na festa e hoje ele tá de bermuda. Porque eu não compreendia. Entendeu? Essa visão que a gente tá falando, que não é um rótulo, né? Eu colocava aquilo ali como um meio de Deus me usar. Santidade, entendeu? então, pra Santidade você é um conjunto de regras. Sim, antigamente eu tinha de isso. regras eu tinha externas. isso na cabeça. Não aquilo, não vestir isso. Né? Eu selecionava tudo, entendeu? Sim. Coisas pra ouvir, pra falar, pra assistir. Tudo que eu achava que era, entendeu? Hoje que a gente vai aprendendo o que é a santidade. Cara, qual que é a maior dificuldade hoje em dia, como tu coordena a galera dos jovens, dos adolescentes, qual que é a maior dificuldade para eles hoje? Ter um relacionamento com essa tal santidade, relacionamento com Deus, assim. Hoje, nós temos percebido que essa geração, ela tem muito entretenimento, né, mano? Muito. E se você for pegar uma galera mais antiga, meus pais, até uma parte minha, né? Eu tenho 32, então eu peguei uma parte ainda que a galera era muito mais intensa. Porque o tempo que nós hoje, né, jovens e adolescentes, gastamos com rede social, entretenimento, eles não tinham. Antigamente não tinha. Então eles gastavam isso na oração, no culto, nos eventos da igreja. Isso fazia com que eles se aproximassem mais de Deus, né? E isso fazia com que eles tivessem de fato essa experiência da verdadeira santidade. Não é? E aqui quando a gente fala de roupas, peças, né? Nós não estamos aqui denegrindo igrejas, não é? De maneira alguma. E nem assim
motivando a você a desobedecer ordens. Não, nós estamos falando assim, que o sentido da santidade foi trocado, é o inverso, não é? Não é o não fazer, não, é o ser para não fazer, né? Então, hoje, né, o que acontece? Eu lidero lá, pela misericórdia de Deus, na minha igreja, trabalho com a juventude, trabalho com adolescentes que estão migrando aí da fase infantil, né? E aí que começam as perguntas, né? Eles estão muito focados em coisas da terra, né? E quando eu falo coisas da terra, não que é pecado, né? Mas existe um equilíbrio essas coisas, né? Você precisa orar, ir ao cinema, mas orar, né? Assistir filme, mas ter a vida com Deus. Claro, dependendo também do que você assiste, né? O apóstolo Paulo diz, se há louvor, se edifica, né? Se há de boa fama, se é honesto, se é puro, nisto pensai. Então, o santo, ele tem uma maneira de viver, né? E essa maneira de viver, ela nasce na relação dela com Deus. E essa relação é uma relação intrínseca, é uma relação peculiar. Não há terceira via, não há terceiro elemento nessa relação. Essa relação de santidade é o jovem e Deus, Deus e o jovem. É oração, leitura da palavra, momento a sós com Deus. Quando você pega, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Jesus vai ensinar a questão da oração do Pai Nosso. E ele diz assim, olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Perceba que o rapaz ou a pessoa está orando sobre a santidade de Deus. Então, o que vocês devem fazer ao orar? Aí você vai fechar a sua porta, fechar a porta do seu quarto. Perceba que a oração, ela está falando da relação do homem com Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes disso, o que ele fez? Entrou no quarto, fechou a porta. Então, o fator santidade nasce naquele momento entre o homem e Deus, sem elementos terceiros, sabe? Aquele momento a sós, em que o mundo, naquele momento, não interfere sua maneira de pensar, não há problemas relacionados ao mundo. Você entra para ficar com Deus, você desliga de tudo completamente para ficar com Deus. Um momento de oração, se você puder fazer isso todos os dias, independentemente da quantidade de tempo, 1 hora, meia hora, 15 minutos, se você fizer isso 5 minutos, 10 minutos, todos os dias, você está se relacionando com Deus, e isso fará de você uma pessoa mais sábia. Mas isso também não precisa ser especificamente num quarto, né? Posso estar no meu serviço e tá ligado. Isso aí. Posso estar na rua e também tá ligado. Isso aí, mas aí... o lance, eu acho que o lance desse... de que tu falou, sobre a relação... Sim. A relação não envolve um ambiente. Então, eu vou ter que falar sobre isso, porque nós temos o cotidiano, né? Então a gente anda com Deus no cotidiano e a gente tá fazendo outras coisas. E se você for ver Antigo Testamento, Deus ele se compara como o esposo, o marido, né? O marido. E Israel a noiva, né? Ou a mulher. E aí você tem Jesus, já no Novo Testamento, o noivo, né? E a igreja, a noiva, né? Esse casamento, ele ainda vai acontecer, é uma analogia, tá? Mas se a gente for trazer para a experiência ou para a analogia do casal, enquanto você está trabalhando, você é casado. Enquanto você está estudando, você é casado. Você tem a sua aliança, você pensa nela. Não é verdade? Eu tava com isso na cabeça, eu não sei se tu concorda que a santidade eu vou falar tudo que a gente acabou de falar, mas em outras palavras. Isso. Que é como se fosse, sim, um namoro, um relacionamento, um casamento. Isso. Eu tenho que lutar pra fazer dar certo. É isso aí. Mas aí tem a relação. Que é mais intensa. Não tem a relação? Tem. A relação sexual, ela é feita em qualquer lugar. Uau. Viu? Ela tem um lugar íntimo.
Aquele momento não tem ninguém, não tem um terceiro ali. Sim, mas aí, igual, por exemplo, isso no caso, tu fala daquele momento do marido e da mulher ali. Isso né? aí. Tem um lugar certo, mas também tem a hora certa. O momento certo. O momento certo. Isso aí. O dia certo. Sim. Porque também, se a gente fizer essa analogia, não é todo dia. Não é todo dia. Entendeu? Mas se tratando de Deus... É isso aí. Eu acho que em qualquer lugar, a forma que eu me posiciono com isso, entendendo a minha relação... eu posso ter essa santidade com ele em qualquer lugar. Sim. Por que eu gosto de explicar isso? Porque eu já vi jovens que, claro, né? Eu tô com Deus, eu tô orando, eu tô no trabalho, eu tô com Deus, eu estou orando. Mas não foca como iria focar. Eu acho que o lance que tu falou é a atenção. É o momento em que Cristo cobra de nós, Deus cobra de nós, esse momento em que você desliga. Observa, o primeiro momento em que a palavra santidade aparece na Bíblia não é sobre uma pessoa, é sobre um espaço de tempo. Deus disse assim, ó, fiz tudo em 6 dias e o 7º descansei e o santifiquei. Se você for pensar, tá lá no livro de Gênesis. Até trouxe a Bíblia, se precisar a gente abre. Mas tá lá no livro de Gênesis. No 7º, eu santifiquei o 7º dia. Se você for estudar o 7º dia, né? A gente aqui não está falando de um dia apenas, né? A gente tem, né, denominações que acreditam que é um dia. Cristo hoje é o nosso sábado, mas nós estamos falando de uma relação única, um momento especial, sem uma participação de terceiro. Por que eu estou falando terceiro? Porque você pode estar numa sala de aula, na faculdade, extremamente se relacionando com Deus, sendo santo, mas naquele momento você está pensando outras matérias, outras partes da vida. É igual, por exemplo, no meu serviço. No meu serviço eu não tenho essa total, entre aspas, liberdade. Isso. Porque eu lido também com o público. Sim. Então, por exemplo, eu tento me ligar aqui com Deus aqui, do nada chega um cliente, eu tenho que parar e atender o cliente. É isso aí. Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então... E esse momento, ele é importantíssimo para aquele que um dia foi santificado. É necessário. Então não seria a palavra, seria a palavra comunhão. Comunhão. A comunhão, eu posso ter uma comunhão em qualquer lugar. É isso aí. Ou estar santo e ser santo, ou estar com Deus em qualquer lugar. Mas lembrando de que você precisa ter esse momento a sós com Deus. Sim. À luz da Bíblia, a santidade... À luz das Escrituras, claro, nós já falamos aqui. Várias. Tudo foi à luz das Escrituras, com base na experiência, né? Então, santidade, tem muitas pessoas que acham que é um aspecto moral, né? Apenas. Mas não, vai além disto, né? A santidade, ela tem pessoas que falam que é atributo de Deus, é claro, mas eu prefiro ir um pouco além, né? Por exemplo, como o amor. O amor é um atributo de Deus, mas ele é um pouco além. A Bíblia diz que Deus não tem, Deus é o amor, né? Então, santidade não só apenas como um aspecto, mas faz parte da natureza de Deus. Então, por isso, quando ele diz assim, ó, sede santo, porque eu sou santo, ele está falando de quê? De relação, de relacionamento. E quando a gente vê isso, não é apenas... Hoje em dia, a gente associa isso, sede santo, porque eu sou santo, sobre o não pecar. Isso. Entendeu? Não ter uma vida... com a vida praticando o pecado. Sim. Né? Sim. Então a gente associa isso. Sim. Mas igual, agora como tu tá falando assim, que essa relação, assim como ele se relaciona com a noiva, ele tá chamando a gente pra entrar na relação. É isso aí. Quando ele diz sede santo, ele tá dizendo, se pareça comigo, não é? Venha se relacionar comigo. Quer ver? Eu vou ler aqui rapidinho. Sim. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos, primeiro, santos e depois irrepreensíveis. Consegue compreender? Não é a mesma coisa. Então, primeiro eu me relaciono com Deus. Primeiro eu vou pro momento especial com Deus. Vou buscar a face de Deus. E a irrepreensão, ou uma vida irrepreensível, é um resultado da minha experiência com Deus. Uau, isso aí é interessante.
Isso é interessante, porque uma vez tudo começa na relação. Isso aí. Né? Isso aí. Obviamente, uma pessoa que não tem uma relação, lógico, não tem um compromisso. Isso aí. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a ter esse tal compromisso, essa relação, tudo que vem depois é consequência. Por exemplo, o não se compactuar, o não fazer, o não falar, o não assistir, o não ouvir, tudo é consequência de uma intimidade. Agora, tem pessoas que falam assim, eu preciso não fazer isso para me relacionar com Deus. Nunca houve um homem que teve que parar de pecar para se relacionar com Deus. Não consegue. Primeiro ele reconheceu a Deus, passou a ter intimidade com Deus, e aí sim ele passou a ser repreensível. Então tem gente, às vezes eu vou abordar algum jovem e falo assim, vem pra igreja. Cara, eu preciso parar de fazer isso. Isso aí eu escuto direto também. E eu falo, você nunca vai parar. Tem gente que fala comigo assim, mas eu fumo. Eu falei assim, cara, vem fumando. Vem, é na relação. Porque Deus está com os braços abertos para o pecador mesmo. E o santo não é aquele que não peca. Santidade não é impecabilidade. Não. Santidade são os pecadores que são por Cristo chamados para uma relação. Ele diz, vem pra cá. E cada vez que você se relaciona, mais irrepreensível você se torna. E aí sim, você começa a vencer o pecado X, o pecado Y. Né? Tem pessoas que estão nos ouvindo agora que hoje é santificado, que não comete mais erros que cometiam no passado. Sim, não comete, no caso, algum tipo de erro, mas que continua cometendo outros pecados. A vida outros pecados. É só isso aí. Por quê? Entendeu? Nós estamos, né? Quando nós fomos santos, e aí nós temos 3 palavras na Bíblia, que é a mesma variante, é santificar, santidade e santo. Né? Santificar, santidade, santo. Santificar é o processo que Deus tira o homem das trevas para a luz, que é chamado de processo inicial ou ato inicial. Aceitei Jesus, sou santo. Ok? Então esse é o processo. Agora, santificação, esse é o ato, perdão. Agora, santificação é o processo. Levantei a mão, me torno santo no ato. O Espírito Santo vai me dando graça para mim no processo de santificação. Até um dia que eu serei santo completamente, está escrito lá em 1 Coríntios, que nós seremos transformados, e aquilo que é corrupto. Isso aí a gente já tá falando do arrebatamento. É isso aí. Então, se é do arrebatamento, a gente vai viver uma vida aqui de processo. De luta contra o pecado. Porque quando nós fomos santos, nós fomos livres do poder do pecado, não de conviver com ele. Isso aí é interessante. A gente até volta na analogia que tu falou do casamento, porque isso tudo envolve que é a mesma coisa do casamento. Sim. Entendeu? O próprio Deus faz essa analogia entre nós e ele, né? Entendeu? A separação, que no caso a gente se abstém. Vou dar um exemplo aqui de tantas outras mulheres, no caso, por causa de uma. Sim. Entendeu? Isso aí. Aí, a partir daquela relação ali, entendeu? Aí começa aquele período e é uma guerra, é uma luta. Com certeza. Entendeu? Pra não errar com aquela pessoa, pra não falhar com aquela pessoa. É o mesmo lance com Cristo, cara. Eu achei muito muito maneiro isso. Ô Geel, é complicado, né? Porque hoje muitas pessoas se excluem, se auto-excluem do meio por não compreender. Aí a gente entra o que está escrito na Bíblia, que o povo perece por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que acham que não é digno de estar no meio por causa do pecado e logo fala assim que não é santo, não é digno da salvação. Né? O que você me fala acerca disso? Uma pessoa que se exclui disso por não se achar digno. O fator da exclusão, ele começa no oposto. Lembra da sua experiência, né? Por que eu me sinto excluído? Porque alguém me excluiu. Por isso que eu gosto desse termo, de estudar, e sempre vou estudar. Eu falo isso para os meninos lá, gente, santidade é um processo, né? Então, às vezes a pessoa se sente excluída porque ela foi excluída. O conhecimento, às vezes, não está naquele que está chegando, mas a falta de conhecimento está naquele que recebe. Não, você está assim, você não pode. Consegue compreender?
Você tá assim, você não pode. E eu já ouvi pessoas falar isso. Não, porque o pastor, às vezes eu vou na igreja, o pastor fala assim, fala assim, fala assim, fala assim. E eu falo assim, o pastor está correto em falar, mas ele está falando isso para alguém que já está dentro de uma comunidade, já compreende. Já faz parte ali do meio. Não é para você. Para você venha. Não, é porque, obviamente, também a pessoa lê o texto ali, do nada bate, não entende. Sim. Não estuda, bate e vê assim, você é de santo como eu sou santo. Eu falei assim, não sou digno. Não tem como. Como que eu vou ser santo igual ele? Não tem como. Aí a pessoa fala assim, não tem como, então eu prefiro... Verdade. Não, mas aí se você for pegar a Bíblia toda, né? Você vai ver, por exemplo, que nós estamos nesse processo de santificação. O próprio escrito de Salomão diz que a vida do cristão é como o sol, né? Que ele vai raiando, né? O dia, né? Vai raiando, até se tornar dia perfeito. Então é relacionamento gradativo com Deus. Todas as pessoas vão se sentir assim. Duas coisas. Primeiro, a acusação do diabo. Porque o diabo não quer que você se aproxime de Deus. Porque cada vez que você se aproxima de Deus, menos pecado você comete. Você não vai deixar de ser pecador, tá? Mas é lógico, é óbvio. Mais as trevas vão embora, mais a luz é internalizada. Não é verdade? Então, não é que você vai deixar de pecar, né? Mas eu conheço pessoas que eram adúlteras e não são mais, né? Eram mentirosas e não são mais. Eram enganadoras e não são mais. Cara, isso aí que tu tá falando aí, é até um ponto que eu tava pensando esses dias, mais pensando essa semana, mas é um questionamento que vinha na minha cabeça já há muito tempo. Por quê? Por que hoje um dirigente, um pastor numa igreja exclui, eu não tô fazendo apologia aqui de pecado, que a pessoa deve pecar e nível de pecado. Sim. Mas o pastor exclui o adúltero, mas não exclui o mentiroso. Porque tá escrito lá, em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os adúlteros, os fornicários e aquele que ama e pratica mentira. Aí, tipo assim, na balança de Deus, tá tudo na mesma balança. Tudo a mesma coisa, né? Entendeu? Tá tudo no mesmo padrão ali. Mas aí agora, no julgamento dos homens, parece que a balança inverte, porque eles falam assim, não, isso aqui é um pecado muito grande, isso aqui é um pequenininho. O cara é só um mentiroso ali, não pega nada. Então, em relação à terra, né? Nós temos a questão do testemunho, né? Deus, ele não precisa de testemunho, né? Ele conhece todos por igual. E na igreja a gente tem um fator testemunho, né? Testemunho no sentido de escândalo, né? As pessoas testemunharam, viram, perceberam. Consegue compreender? Existem fatores e pecados que para o corpo, não para Deus, mas para o corpo são mais danosos. Sim. Tá? No sentido geral do que eu estou falando, né? É óbvio, é difícil você ver um crente assim que foi lá na frente, irmãos, estamos excluindo o fulano porque ele mentiu. Não, sim, mas aí por exemplo, se a gente... Não, isso eu entendo. Consegue compreender? Não, com certeza. Mas se a gente colocar isso aí na balança... E aí... se o camarada, tipo assim... o camarada não vai levantar, por exemplo, assim, num dia de Santa Ceia, o cara não vai se confessar. Sim. Porque mentiu. Mas aí ele vai levar aquilo dali, vai se acostumar. É isso aí. E por se acostumar, ele fica de fora. Com certeza. E aí? A trombeta soar, então, infelizmente. Mas é aí que tá o problema. Agora, geralmente assim, quando o assunto é adultério, né, o assunto ele se espalha de maneira... O mentiroso é uma questão mais sutil. Às vezes nem sempre o pastor vai saber. Agora, se todo pastor souber que tem um obreiro mentindo, ele tem que tratar também desse obreiro, porque senão ele também será culpado, não é? E conivente com aquele erro. Agora, a questão acho que é pela informação. Ela não consegue chegar ao pastor de forma clara, né? O adultério não. Às vezes o pastor sabe. Nossa, sabe onde tá, sabe quem é a pessoa. Não precisa nem do pastor chegar, né? Aí o que envolve? O fariseu chega e fala assim aqui, ó. E tá escrito lá que... Aí o que envolve? Envolve a família de ambas as pessoas envolvidas, envolve a igreja, envolve o ministério. Então, por essa razão, né? Agora, se um pastor souber, eu acredito, se é um homem de Deus que tem um obreiro, um crente que tá mentindo, principalmente, eu já vi isso nas situações de pessoas mentir para comprar, né? Foi excluído e tal. Agora, existem coisas que não vão chegar. E aí, o pastor, por isso que ele, sendo homem de Deus, ele precisa sempre estar pregando contra o pecado de todas as formas,
Porque, de certa forma, ele vai estar falando pro mentiroso, vai estar falando pro adulto. Aí entra naquilo que tu falou, não pra quem tá chegando, mas pra quem já faz parte. Pra quem já está aqui. Né? Mas isso aí também é um perigo. Isso aí é um perigo. Aí a gente entra lá e que tá escrito em Cantares, que a gente se preocupa com os javali. Entendeu? Pequenininho. E não dá nem ideia pras raposinhas. Porque você não vê ninguém tropeçando em montanha. Pedra pequena. É, pedra pequena. É isso aí. Aí o povo fala assim, não, tem que tomar cuidado com o adultério, mas não toma cuidado com a mentira. Que também os dois deixam a pessoa de fora. É isso aí. Aí entra, a gente continua no mesmo tema desse podcast, o lance da relação. Né? Que é um negócio gradativo, né? Gel, pra você, foi difícil você compreender isso? Você vacilou muito pra você chegar até onde você tá? E eu sei que, tipo assim, a forma perfeita vai ser só no... Sim. Quando soar a trombeta. Então, hoje ainda a gente tá lidando com isso, né? Hoje a gente ainda tá lidando com o nosso pecado, com a nossa natureza pecaminosa. Só que o fator santidade também é uma natureza, e não nossa. A natureza de Deus em nós. Isso é maravilhoso. Isso aí, uma das coisas que mais me alegra nas Escrituras é saber que o próprio Deus compartilha com os homens a sua natureza. E o fator santidade na natureza de Deus é dizer não ao pecado. É dizer não ao pecado. E esse não, vou voltar a repetir, não parte de mim, parte da minha relação com Deus. Ok? Minha oração, meu tempo a sós. Se você for ver as Escrituras, Cristo sempre nos ensinou isso. Cristo sempre teve um ministério ocupadíssimo, uma vida ocupadíssima, né? Não tinha tempo ocioso. E ele sempre arrumava um jeito de sumir. Cadê ele? Tá orando. Tá orando. Tá em comunhão. Assume importância. Tá trazendo o fator santidade como prioridade na relação, sabe? Ele poderia... Poxa, tem alguém lá precisando de uma palavra ou de um milagre. Mas naquele momento que ele estava orando, ele tinha ciência de que muitas pessoas dependiam dele. Mas era aquele momento que fazia com que ele descesse e continuasse sendo o Cristo, Filho de Deus. A gente fala disso porque ele é 100% homem, né? 100% homem. E esse texto mexe muito com a minha vida, pois o texto diz: em tudo ele foi tentado. Consegue compreender isso? Então, eu consigo compreender porque tá escrito. Tudo, mas sem pecado. Então, observe, Jesus enquanto homem, né, ele seguiu os padrões da intimidade com Deus. Um dos fatores, por exemplo, da santidade na vida do cristão é o serviço. Se você for para o Antigo Testamento, santidade tem uma conotação de consagração. Aquilo que é separado. Por isso que eles santificavam peças do tabernáculo. Né? Hoje a gente não faz isso mais, né? Não, hoje o tabernáculo somos nós. Mas assim, eles santificavam peças porque elas eram consagradas, separadas para um serviço a Deus. Né? Então, quando você faz isso, você tem quando você busca a santidade, você tem duas vertentes. Você se relaciona e esse relacionamento gera você uma intimidade, luta contra o pecado e, em última instância, te faz alguém que trabalha para Deus. E aí, aqui, a gente pode usar até como um termômetro. Como eu sei que eu estou sendo santo? Só estou orando? Só estou indo pro quarto? Só estou lendo? Porque tem gente que ora, mas não está orando. Tem gente que lê, mas não está lendo. Entendeu? Tem gente que vai para a igreja, mas não está indo. Como eu sei que sou alguém santo? Eu consigo vencer alguns pecados e continuo vencendo. E em segunda instância eu tenho um desejo imenso de trabalhar. Quando Deus chamou Jeremias, diz assim, ó: lá na madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Para Isaías a mesma coisa. O que tocou seus lábios te purificou. Aí ele sente o desejo. Ele ouve a voz: a quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui. Se você for ver Pedro, a mesma coisa. Geração santa, nação santa, geração eleita, povo adquirido, né? Que eu escolhi para que vocês vão e proclamem o meu nome. Então todo santo, né,
ele sente esse desejo de fazer a obra de Deus. Agora, você perguntou em relação a mim, o que me fez compreender e viver uma vida melhor em Deus é a compreensão de que santidade não parte dos meus esforços, mas da minha relação com Deus. Quanto mais eu choro aos pés do Senhor. Então, a gente precisa perceber que não é pelos nossos esforços. Eu tentava, né? Eu vou fazer isto, eu vou parar de andar com fulano, eu vou parar de ir naquela rua. Mas a minha natureza é pecaminosa. Então, quando eu ia pra relação, sabe? Separava um dia de oração. Eu, por exemplo, já fui pro monte sexta-feira, 7 da manhã, e saí no domingo pra ir pro culto, sem comer nada. Eu era bem novo, eu desci assim meio zonzo, não tava vendo nada. Mas aquilo foi me trazendo algo assim. Não aconselho, tá? As pessoas... foi uma experiência minha, tá? Minha, Geiel. Talvez você tenha alguns problemas de enfermidade, você não possa ficar tanto tempo sem comer. Mas se você entender a relação que você precisa ter com Deus, separar um momento para Ele, isso vai fazendo de você alguém mais parecido com Deus. E Deus, como odeia o pecado, você também vai passando a odiar essas práticas, abominar essas práticas. Quando a gente vê lá em Romanos, o santo, ele não só não peca nesse sentido, mas ele também condena. E mesmo ele pecando, ele precisa se condenar, julgar a si mesmo. Como diz o apóstolo Paulo lá na carta dos Coríntios. Nós devemos julgar a nós mesmos. Estou errado. Esse ato não é certo. Preciso me arrepender. Preciso buscar a Deus. E você vai percebendo que você vai vencendo coisas que por suas próprias forças você não vencia. Cara, voltando um pouquinho, quando você falou assim que Jesus ele foi tentado em tudo, algo que fica na minha cabeça, porque eu ainda não encontrei como você é mais centrado, você é um professor, você... Glória a Deus. A parte que Jesus foi tentado com mulher, aonde que tem que mostra na Bíblia? Não vai mostrar, né? Algumas coisas... Porque tipo assim... Jesus ele foi tentado em tudo. Sim. Mas também eu também não vou ser ignorante ao ponto de compreender que o século muda, muitas coisas se aprimora. Com certeza. Pô, foi tentado em tudo. Tá, não tinha rede social antigamente, hoje tem, pô. É isso aí. Hoje as coisas estão tudo mais fácil. Sim. Entendeu? Mas algo que eu falo grande assim, né? Uma tentação. Os pecados são os mesmos. Sim. Entendeu? São 3, né? A concupiscência dos olhos, da carne, a cobiça da vida, né? São 3 coisas, 3 fatores que envolvem o pecado do ser humano, desde que Adão e Eva pecaram até hoje. Sim. O que vai mudar são as formas diferentes para esse pecado, para a queda desse pecado. Jesus passou por essa tentação, não que ele tinha o pecado, mas ele foi tentado em todas as coisas, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Claro que a Bíblia não vai registrar, mas como ele 100%, consegue compreender o termo 100% homem? 100%, não é 99,9, é 100% homem, mas filho de Deus, 100% também Deus, e ele precisava não pecar. Tá aí. Ele precisava não pecar. Uma das maiores dificuldades de Cristo não foi a cruz. Não foi a cruz. Foi além disso. Ele, no sentido de não pecar, ele precisava absorver o pecado de todos. Porque precisava um justo fazer isso. Um inocente fazer isso. E se ele pecasse uma vírgula, não seria mais um inocente. Consegue compreender? Isso é forte, tá? Muito forte. Muito forte. Então, o fator Cristo nos ensina o fator de santidade, servindo a Deus, olhando para Deus, buscando intimidade com Deus. E você vê nos evangelhos, durante ele caminhava, tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Isso é maneiro. Já, tu tava falando sobre a sua experiência do monte, né? Até que você falou que não aconselha o povo, até mais essa galera que não consegue ficar muito tempo sem comer. Sim. Essa é pra essa galera que eu vou falar agora. Sim. Né? Pra você que não consegue ficar muito tempo sem comer, aqui que eu vou te apresentar aqui, ó. Salgados Rocha, tá? Deixa eu colocar aqui, já.
Você vai entrar em contato, a gente... Você, olha só, ô Gel, prova aí. Rapaz, hein? Prova aí. Provar agora? Isso aí é... Meu Deus, hein? Eu costumo falar que isso aqui é feito no azeite, mano. Isso aqui é o melhor salgado da região, ó. Pra você que não pode ficar muito tempo sem comer igual eu, entre em contato, tá? Tem um preço top lá pra você. Tem uma galera que vai te atender legal lá. Fala que você assistiu no podcast, que a divulgação tá ok. E é só vitória. Só vitória. Gel, a gente caminha pro final. De todas as perguntas que eu te fiz, teve alguma que você queria responder, porém eu não te perguntei? Então, não, acredito que, igual eu te falei, né? Eu quero aproveitar o momento para aconselhar. Já iria falar isso também. Para você que nos assiste aqui, a estudar um pouco mais sobre o fator santidade. Nós estávamos conversando aqui antes, né, de entrarmos, sobre a abrangência desse assunto. O livro de Levítico, né, existem vários tipos de santidade. E aí é um negócio muito mais profundo. Tem a santidade do ministro, tem a santidade do liderado, tem a santidade do líder. Tudo diferente. Padrões diferentes. Por isso que é um assunto muito vasto e é que eu gosto, né? Você vai pegar até o ato do sacerdote lavar a roupa numa água corrente, batendo na pedra. Isso por isso que eu tô falando. Podcast não dá pra gente ser técnico, a gente tem que conversar. Mas eu quero aconselhar a você a estudar, não é? O primeiro texto da Bíblia que fala sobre santidade não vai citar a palavra, mas vai citar o processo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Apesar de nós saber que o termo separado não existe antes da queda, porque não tem como separar algo de outro, algo que não existe. Então não existia pecadores antes da queda, né? Então o termo santo vai nascer depois da queda. Estou falando em relação ao homem. Em relação a Deus, ele santifica o momento do sábado. E a gente sabe que o sábado é o momento que você tem que parar tudo, né? A ideia do sábado era essa: para tudo e vem só me servir, gratidão, adorar. Então essa ideia do sábado, ela é traga aqui para nós no Novo Testamento, não no sentido de um dia, mas no sentido de sempre ter esse momento a sós de relação com Deus. Então eu aconselho, você me fez se teria alguma pergunta, acredito que já é o suficiente para a gente compreender esse assunto. E se você quiser me acompanhar lá no meu Instagram, tá? GL_Oliveira. Dá palestra? Eu falo algumas coisas, né? Eu tenho medo de falar essas coisas, eu dou palestra, eu vou me acostumar, eu tô sendo sincero, eu vou me acostumar. Eu não sei, tem pessoas, também não sou contra quem faz, né? Tem mais facilidades, mas eu sou palestrante, Deus me dá essa graça de, às vezes, falar do nome dele. Até essa semana a gente vai falar sobre suicídio numa igreja, né? Setembro Amarelo. Isso aí então, é bom, maneiro. E Deus tem nos dado essa graça. Mas no fator santidade, jovem, deixa eu falar uma coisa pra você. O fato de não pecar está relacionado à intimidade com Deus. Não significa que você vai ter impecabilidade, não. Você continuará sendo um pecador, mas santidade ou santos são aqueles pecadores que Cristo separou para ter intimidade com Ele. E através dessa intimidade, nós vamos cada dia mais nos tornando como Cristo é. Até o dia que a trombeta soar e aquilo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. Gel, eu quero te agradecer de coração. O prazer é meu, eu que agradeço. Por atender, aceitar esse convite, entendeu? A gente tá bem honrado de ter tua presença aqui. Instagram, como que eles te encontram? GL_Oliveira. Se colocar GL, né? O nome já é meio diferente, é hebraico, bíblico, né? O único que tem lá? Não. No Instagram? Não, acho que tem mais. Mas pela região, né? Se você tá na região, o Instagram ele vai fazer esse algoritmo, né? Colocar ali, vai aparecer GL lá, não é? E eu tô com o microfone na mão, acho a foto. E vamos lá, vamos conversar, vai pro direct, me pergunta.
Eu tô com uma vida bastante corrida, tô postando muito pouco conteúdo, eu postava mais, mas a gente vai voltar a postar alguns conteúdos importantes. Eu amo a juventude, né? Falo para várias faixas etárias, mas eu amo a juventude porque eu tenho fé nessa galera. Deus vai usar muito essa galera. Não, quando já tá usando, tem uma galera aí que tá sendo usada aí já. Entendeu? A gente... Quando eles compreender, tem que compreender que santidade não é lutar contra o que tá lá fora, mas santidade é aquele momento lá dentro, irmão, quando a galera bater a boca no pó, lá debaixo da sua cama, sabe? Aquele momento assim, Deus, eu tô aqui, meu irmão. Aqui, Deus outro dia a gente vai marcar pra gente falar sobre a imagem exata. Amém. Galera que viveu na sombra, galera que viveu no glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Mano. Gente, a gente fica até aqui, tá? Que Deus abençoe. Compartilha com seus parentes, compartilha com sua avó, tá? E eu torno a dizer que se sua avó conhecer esse podcast é porque a gente tá estourado. Glória a Deus. Conseguiu alcançar, né? Então compartilha, tá? Curte aí, comenta se você quiser comentar, comenta aí sobre temas e sobre pessoas que você quer que a gente traz aqui, vai ser um prazer pra gente, tá ok? Um beijo no coração de vocês. Geel, se quiser despedir. Deus abençoe a todos. Se você quiser, né, nos colocar aí na sua igreja, nos chamar para ministrar, procura a gente lá no Instagram ou procure o Instagram. Pode entrar lá também no podcast Vertical. Do Vertical, né? E a gente tem um contato aqui bem íntimo, né? Olha aí. E vai ser uma benção. A gente tem um projeto chamado Teopneutia, que no grego é projeto de inspiração, baseado em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. A gente fala de tudo, todos os assuntos relacionados à vida cristã. É uma benção. Deus abençoe no nome de Jesus. Grande abraço. Spirit, me where my trust.